gente passa agora para mais um ponto de revisão aqui, que são as essays, que a gente comentou um pouquinho agora na sessão anterior. E aí, quando a gente fala sobre essays, sobre cartas, uma recomendação que eu deixo aqui, principalmente para aqueles que ingressaram agora, assistam às aulas de estudo de casos sobre cartas de motivação, personal statement, statement of purpose, todas essas cartas, todos esses requerimentos que são comuns de serem vistos aí como requerimentos nos programas de pós-graduação e também as aulas de storytelling da plataforma do M60. Então, é um material riquíssimo que eu tenho certeza que vai ajudar vocês a entenderem como funciona a escrita dessas essays e, mais do que isso, a terem ideias de como escrever essas cartas para as aplicações de vocês. É importantíssimo quando a gente fala de essays, dessa questão de ter ideias, de pensar o que vocês podem escrever nas cartas de vocês, que vocês sejam originais, que vocês sejam únicos, que vocês realmente deixem a cara de vocês ali dentro daquela essay, através daquele documento, para que o comitê de admissão consiga entender, por exemplo, quem é a Cíntia, quem é a Cláudia, quem é a Yasmin, quem que é a Fernanda, quem que é o Rafael. Então, que através daquela essay, que através daquela carta, eles consigam ver um pouquinho de quem vocês são, o que vocês possuem ali como skills, como habilidades e como aquilo agrega para o programa de PhD. E aí, ponto importante aqui, a gente já está indo para o nosso segundo ponto dessa revisão sobre as essays. Quais experiências vocês podem citar nessas essays para fortalecer a aplicação de vocês para aquela determinada vaga? Então, em algumas plataformas, em alguns sites de programas de PhD, vocês conseguem verificar ali um determinado perfil ou determinadas habilidades que são valorizadas por aquele programa. Então, outra sugestão para vocês que estão aí na reta final, façam uma pesquisa entrando no site de cada um daqueles programas novamente, agora com mais calma, com mais tranquilidade, para que vocês possam estudar o site do programa, para que vocês possam entender o que aquele programa valoriza nos alunos que ingressam naquele programa de PhD. Então, alguns programas podem valorizar, por exemplo, atividades de voluntariado, experiência com pesquisa, habilidades de comunicação, liderança, entre vários outros pontos. Então, quando você consegue identificar essas habilidades, essas skills, esse perfil que o programa deseja ver nos aplicantes que são aceitos, vocês conseguem elaborar essays que demonstrem as habilidades de vocês que vão de encontro a esses pontos que são valorizados pelo programa. Então, dessa forma, vocês garantem aí o alinhamento com o que o programa busca através das essays de vocês. Outro ponto que a gente já comentou, mas é importante salientar também, busquem, além das aulas, dos estudos de caso, dos exemplos, dos templates, busquem ideias também, se vocês tiverem dificuldade de ter aí inspirações para começar a escrever a essay de vocês. Procurem modelos na internet, vejam pontos que outros alunos já escreveram e comecem realmente a fazer o exercício de pensar em situações, pensar em formas de como vocês poderiam abordar esses pontos nas cartas de vocês. Então, pode ser algo que vocês viveram na infância, pode ser algo que aconteceu com vocês na universidade, pode ser alguma experiência que vocês tiveram no ambiente de trabalho, alguma experiência que vocês tiveram como voluntário e assim por diante. Então, todas as coisas que vocês viveram até hoje podem, de alguma forma, contribuir para demonstrar uma determinada skill, para demonstrar uma determinada habilidade nas essays, nas cartas de vocês para o processo de aplicação.
Então, tentem buscar inspirações, mas, além disso, refletir de acordo com a trajetória de cada um, de acordo com a história de cada um, como vocês podem ser originais e únicos através, né, aí das experiências que vocês tiveram para exemplificar essas skills que são valorizadas e sempre buscando aí abordar isso da melhor forma possível, já fazendo esse brainstorming para vocês lembrarem de pontos que podem ajudar nessa escrita. E aí, não sei se vocês já ouviram falar sobre essa forma de escrever as informações nas essays de vocês. A gente aborda também ela em várias aulas de estudo de caso, em várias outras aulas que falam também sobre a escrita de essays. Mas uma ferramenta que vocês podem utilizar, caso vocês não conheçam, é a ferramenta STAR, onde você contextualiza as suas experiências através aí de abordar uma situação, uma tarefa, uma ação e um resultado. Então, utilizando essa estrutura, utilizando cada um desses 4 pilares para escrever sobre uma determinada situação que vocês queiram ali demonstrar um determinado resultado, vocês conseguem garantir que o leitor ele vai entender qual é o começo, qual que é o meio e qual que é o fim daquela informação que você deseja transmitir. Então, caso vocês ainda não tenham utilizado, fica como uma sugestão também vocês fazerem esse exercício para tentar realmente organizar o raciocínio de como abordar essas informações que vocês desejam nas essays de vocês. Então, pensa ali em qual que era a situação, descreva ela em uma frase curta. Qual que era a tarefa que você tinha? Era fazer um projeto? Era liderar uma equipe? Era finalizar uma sequência de experimentos? Era fazer uma revisão bibliográfica? Era organizar uma planilha no Excel? Então, todos esses pontos, vocês podem seguir essa sequência de situação, qual que era a tarefa, qual ação vocês tomaram e qual resultado vocês obtiveram através daquela situação. Então, fica como uma ferramenta de suporte para ajudar principalmente aqueles que estão aí nessas etapas finais, muito provavelmente já iniciando as escritas das essays ou já pensando o que vocês podem inserir nessas essays, como uma ferramenta auxiliar para guiar vocês aí durante o processo de escrita. E lembrando aqui, é importantíssimo que após esse processo de escrita, vocês tenham um feedback de pontos que vocês podem melhorar, de pontos que podem ser modificados para alavancar as essays de vocês. Então, lembrem-se também de se programarem com antecedência para enviar esses documentos para correção, para ter certeza que vocês vão ter tempo para receber o feedback, para fazerem as modificações necessárias, para somente após isso vocês fazerem o envio das essays nas aplicações de vocês. E aí, algumas outras dúvidas que podem surgir, principalmente para aqueles que estão aí nos últimos preparativos para as aplicações, é o fato de se deparar com essays com nomes diferentes. Então, é muito comum que vocês entrem no site de programas e não vejam ali claramente escrito carta de motivação, ou personal statement, ou statement of purpose, que são alguns dos nomes que a gente vê com uma maior frequência. E os programas inserem ali nos requerimentos algum nome diferente desses 3 que nós mencionamos aqui. Então, o mais importante de tudo, quando vocês se depararem com situações similares a essa que eu mencionei, é não se desesperar, porque na grande maioria dos casos, essas essays, essas cartas, elas seguem a mesma essência. Então, muitas vezes, mesmo que o nome esteja diferente, quando a gente busca a descrição ou maiores explicações sobre o que aquela carta significa, o que o programa deseja com aquela carta, a gente identifica que é algo muito similar ao que nós conhecemos como carta de motivação, como personal statement, statement of purpose e assim por diante.
Então, ponto-chave quando vocês se depararem aí com algum nome diferente na seção de requerimentos com relação às essays. Busquem essa própria página ali de requerimentos. Traz alguma informação, alguma descrição sobre o que é aquela essay, quais são as perguntas que devem ser respondidas. E aí, ponto importante, antes de elaborar qualquer essay, vocês precisam ter conhecimento sobre se há alguma pergunta específica que deve ser respondida naquela essay. Então, verifique se o programa lista seções de perguntas que devem ser respondidas na sua carta. Verifique se o programa lista um limite mínimo de palavras ou páginas e se o programa lista algum requerimento específico com relação à formatação. Então, todos esses pontos, independente do tipo da essay, independente do nome, vocês precisam ter conhecimento. E aí, o ponto importante aqui é, quando você aplica para programas diferentes, vocês precisam estar cientes de possíveis diferenças entre essas essays. Então, antes de vocês iniciarem a escrita, algo que vocês podem verificar é o que os programas que vocês irão aplicar possuem em comum e se existe alguma diferença nas essays que são solicitadas entre eles. Então, pode ser que um determinado programa inclua uma determinada pergunta adicional que deva ser respondida na essay, ou pode ser que eles apresentem aí perguntas que giram em torno da mesma temática. Então, verifique as informações no site, como a gente mencionou. Caso vocês não encontrem nenhuma informação, algo que vocês podem fazer é digitar o nome do documento e digitar o nome da universidade no Google. Dessa forma, vocês são ali direcionados para possíveis páginas que expliquem o que é a definição dessa essay com esse outro nome. E aí, algo que vocês podem, algumas opções de nomes também que vocês podem se deparar aí nos programas, além desses 3 que a gente já mencionou, que são as cartas de motivação, personal statement, statement of purpose, você pode se deparar, por exemplo, com o Research Proposal ou Research Objectives. E o que isso significa? Geralmente, esses documentos, eles se referem a um aprofundamento ali na essay de quais são os seus objetivos de pesquisa. Então, o que você deseja pesquisar? Quais são as suas propostas de pesquisa como aluno de PhD para aquele tópico em específico? Então, mesmo nesses 2 tipos de essays aqui que a gente está vendo nesse slide, é importante que vocês tenham conhecimento sobre qual é o limite de páginas, qual é a estrutura que vocês podem seguir nesses 2 documentos. E aí, tudo isso vocês devem buscar inicialmente no site do programa, buscar através de fontes do Google, digitando o nome do documento, o nome da universidade. E caso vocês não encontrem nenhuma orientação, nenhuma informação sobre todos esses detalhes de formatação, vocês devem entrar em contato com o programa. Então, quando você contata o programa por e-mail, pedindo maiores informações sobre requerimentos, páginas, formatação, se há alguma pergunta específica que deve ser respondida, vocês têm certeza que o documento que vocês irão enviar na aplicação está elaborado corretamente e atende a todos os pontos que aquele programa busca. Então, quando a gente fala de essays, a gente tenta eliminar todas as possibilidades de alguma chance de erro. Então, vocês precisam trabalhar com certeza de que vocês estão atendendo a tudo que é solicitado. Então, em Research Proposal, por exemplo, vocês podem se deparar aí com a necessidade de citar algum estudo, incluir ali algum estudo bibliográfico do que foi realizado até o momento sobre um determinado tópico, sobre um determinado estudo e o que vocês propõem
como estudo futuro para agregar naquela área. Então, quais são as novidades da sua proposta, o que ainda não foi abordado, que você gostaria de abordar na sua pesquisa, e assim por diante.